Está no ar o Rio Grande que dá certo. O programa de hoje traz um case de sucesso familiar. Vamos conhecer uma história de empreendedorismo que já atravessa 4 décadas. Recebemos o diretor da Fogões Antonov, Jason Antonov. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado. Eu que agradeço o convite da Bandeirantes, o convite de vocês do programa. Vamos contar um pouco dessa história. Participa dessa nossa entrevista o colega Michael Bock, diretor de redação do Metro Jornal, nosso jornal do Grupo Bandeirantes, aqui em Porto Alegre. Começou na década de 70, né? Tu é a segunda geração da família Antonov, né? 74 é o início da empresa, né? Correto. A empresa nasceu em novembro de 74, com meu pai, seu Celso Antonov, e por um bom período, cerca de 30 anos, ela se manteve como uma empresa da cidade de Santo Augusto. Região noroeste do estado. Região noroeste do estado, exatamente. E somente a partir de 2010 que começa a haver uma expansão regional e logo depois nacional e agora já passando as fronteiras do país. Lá em 74, qual era o produto carro-chefe quando começou? Então, o produto começava com fogões, mas era mais ao nível de concertos, né? E uma fabricação artesanal. Aí, ao longo do tempo, a empresa se diversifica ao nível de serviços também e outros produtos sempre relacionado ao campo, né? Talvez naturalmente por Santo Augusto ser uma cidade bastante... eminentemente rural, né? Eminentemente rural, agrícola, atendia um mercado local. Então, resfriadores de leite era um equipamento fabricado, aparelhos para arar a terra ou distribuir... Os implementos para arar a terra ou distribuir fertilizantes, entre outros itens relacionados à manufatura metalúrgica, né? Tu é muito novo, tu cresceu dentro da empresa, né? Praticamente, eu me lembro, eu tenho 38 anos e ainda tenho fresco na memória o tempo em que eu operava algumas máquinas, claro, com a supervisão de meu pai e dos funcionários, máquinas de fazer tela, por exemplo, então sempre estive envolvido bastante seriamente com a empresa. Aí, obviamente, houve um momento que eu tive que sair para fazer meus estudos, né? E aí volto agora com mais afinco. Jason, a empresa começou, como você falou antes, com reparos, né, principalmente de fogões, né, e houve um aprimoramento dos produtos, né, que vocês comercializam, né. Como é que se deu essa virada de chave, assim? Porque hoje os produtos de vocês, a gente observa que tem um acabamento, um design diferenciado, né? Sim, correto. Então, a virada de chave ocorre provavelmente com a entrada da segunda geração na empresa, através dos filhos do seu Celso, eu e minha irmã. Então, a gente, por ter vivido em outros países e ter obtido uma escolaridade em outro país, a gente sempre consegue olhar a empresa com olhos diferentes. A gente viu potencial em alguns produtos, né? E aí a gente então decide focar em alguns produtos que eram bem diferentes e desenvolvidos por meu pai. A gente decide explorar isso que a gente aprendeu ao nível de estudos de mercado globais. E a grande virada de chave vem com uma inovação. A ideia de inovar, isso está muito no DNA da Antonov. E aí, então, a gente inventa um produto que não enferruja a chapa, né? E isso transcende não só a própria empresa, mas também o mercado. Isso foi a virada de chave. Um drama dos fogões a lenha, né? Exatamente. Enferrujar a chapa com o tempo, né? Isso aí. Né? E ele acaba, em 2010, saindo daquilo que a gente tem como conceito de um fogão a lenha e vai para quase um fogão gourmet, não é?
com design, né, com um produto totalmente diferenciado. Exatamente. Então, o design, que é uma assinatura de meu pai no produto, né, ele já é bastante diferente. Ele tem um formato que não se encaixa em nada. Então, não se encaixa no conceito de fogão número 1, número 2, número 3, número 5. Hoje os nossos clientes entendem isso, né? Mas além disso, a gente consegue vir com essa praticidade, né? Com essa ideia dessa linha vitrocerâmica, em que com essa tecnologia que a gente, através de parceiros no mundo, a gente conseguiu desenvolver e colocar ela pela primeira vez nos fogões Antonov, né? Então a gente foi pioneiro nisso. Então a gente resolve esse problema, resolve o problema da ferrugem e vem com mais benefícios ainda, né? Porque ela é muito mais eficiente do ponto de vista de transferir calor do que a chapa de ferro convencional. Nós temos muitos exemplos de empresas que acabam não inovando, né? Tem o exemplo da Kodak, né, que era líder, né, no seu segmento. Chegou o digital, a Kodak não se aprimorou e acabou perdendo espaço e entrou até em falência, assim. Como você acha que seria hoje a empresa se não tivesse esse momento, né, de aprimorar seus produtos, né, se continuasse fazendo as coisas como se fez no início e se tinha sucesso, né? Olha, Michael, eu acho que se nós não tivéssemos, deixe-se bem claro, a gente está permanentemente inovando, a gente nunca está... Isso acho que não é um destino, é uma jornada permanente, eu acho que a Antonov com certeza faz, eu acho que todas as empresas devem fazer. Acho que se a Antonov não tivesse esse pensamento de inovação, nós provavelmente seríamos ainda uma empresa nem regional, seria uma empresa ao nível municipal, né? Contribuindo com a economia, sim, gerando empregos, mas numa escala municipal. O potencial que eu vejo da inovação, de gerar renda e riqueza para o país, então ele vem nesse sentido também, né? Então, no momento que tu inova e a tua inovação ela tem uma aceitabilidade no mercado bastante grande, isso consequentemente vai gerar mais empregos, gerar mais renda, trazer mais receitas para daquela determinada região pelos impostos. Isso tudo é uma máquina que gira e incrementa a qualidade de vida da sociedade naquela Agora, região. eu estava olhando os produtos da Antonov, são maravilhosos, tem um alto valor agregado. Qual é o mercado da Antonov hoje? Ele é nacional, ele é fora do país? Qual é o mercado direto da Antonov? A Antonov começou, então, em 2010, crescer ao nível nacional, né? Então, hoje a gente está presente em todo o país, mas especialmente no sul, na região sul do país. Provável pela cultura do fogão a lenha nessa região, pelos descendentes alemães e italianos. E pelo clima também, e né? pelo clima. É propício, né? A partir de 2015, começa a internacionalização da empresa, também com o vetor da inovação. Pelo efeito novidade do produto, e pela inserção que a gente faz bastante forte em feiras para mostrar, acho que é bastante importante inovar e explicar a sua inovação ao mercado, né? Então isso é papel também do agente inovador, né? Tentar explicar isso ao mercado para que as pessoas aceitem. Então, através de feiras e aí pessoas de outros países se interessam, se começa o contato e a Antonov começa a expandir, então, a Argentina, a Uruguai, Paraguai. Do Mercosul aqui, exatamente. Então. E agora Chile também. Nós temos hoje uma busca assim, de muitos consumidores por artigos mais retrô, né, que lembrem o passado, mas mantenham a funcionalidade, né? Vocês trabalham com esse tipo de produto assim também? Na verdade, eu acho que o nosso design não é retrô. A gente tem o design retrô, mas o carro-chefe não é. Ele é um design bem
moderno, bem contemporâneo, com linhas com ângulos de 90 graus, então a gente faz retas e futurísticas. Exatamente. Assim, né? Ele foge ao convencional, ele é muito bonito, né? Exato. Ele tem um acabamento muito bonito. O acabamento é o que a gente uma das áreas que a gente mais se dedica, né? Agora a parte retrô, e aí se me permite dizer, voltar ao fogo, pode soar como um clichê que é retrô, mas muitos países desenvolvidos, né, por uma cultura de sustentabilidade, de uso da lenha, porque precisamos lembrar que a lenha ela captura carbono, né, ela é sustentável, ela não é uma biomassa, ou seja, ela é uma biomassa, ela é um recurso renovável, né? Então, nesse sentido, desde que não seja uma lenha nativa, que não ofenda o ecossistema e os ambientes protegidos, ela é uma alternativa sustentável. E assim se usa muito. Já tem lenhas específicas para queima, né? Também, briquetes, a própria lenha de reflorestamento. Então, países desenvolvidos, por incrível que desenvolvidos, como o norte da Europa, Estados Unidos, Canadá, usam muito o combustível, a lenha. Então, nesse sentido, eu acho bastante interessante, né, do ponto de vista de sustentabilidade. A gente está conversando e contando a história da Antonov Fogões. Vamos fazer um breve intervalo no nosso Rio Grande que dá certo e nós já voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o diretor da Fogões Antonov, Jason Antonov, contando um pouco dessa história da empresa. Começou lá em 74, região noroeste do estado, mas tem um segredo nesse processo todo. Muitas empresas têm dificuldade em ficar no controle da família. A Antonov é um exemplo de empresa familiar, de sucesso e sucessão. O segredo disso é a gestão? Como é que funciona? Comunicação, acho que é o segredo, transparência entre os membros familiares, né? Não há dúvida, né? Não vou seguir aqui o clichê de que as pessoas mais que meu pai, né? Eu sigo ele em tudo. Não é assim. A gente põe a nossa assinatura no negócio também. Eu e minha irmã, que somos da segunda geração. Mas a gente conversa muito, a gente entende nossas diferenças, nos respeitamos. Quando não há esse respeito, ele é um nível de gestão técnica, então a gente tenta se entender e harmonicamente tenta avançar, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu comecei ao nível executivo na Antonov somente esse ano. Né? Por um bom tempo eu fiquei envolvido na gestão, mas sob a supervisão de meu pai, da família. Então, acho que o segredo é esse, a comunicação. Né? Comunicação entre os sócios para que isso ocorra de uma maneira harmônica. Eu li também que vocês trabalham muito a motivação da equipe, né? Dos trabalhadores, né? Porque isso acaba se refletindo no produto que vocês comercializam, né? De que forma que vocês fazem, né? Para manter essa motivação e que resultados que vocês alcançam lá na Antonov? Sim. Um dos motos da empresa é vender felicidade, né? Então, não só quando tu compra um produto, a ideia nossa é que as pessoas fiquem juntas ao redor do produto, mas também a gente tenta fazer com que nossos funcionários sejam felizes fazendo aquilo. E aí vem de novo uma das estratégias que eu particularmente tento fazer para motivá-los a ser felizes trabalhando na Antonov é a inovação, né? E aí, se me permitem, eu gostaria de falar não só na Antonov, mas acho que a Antonov é um case interessante, porque geralmente empresas inovadoras, eu gosto de considerar a Antonov uma startup já startada, né? Há 44 anos atrás. Startup que cresceu. Exatamente. Né? Porque geralmente essas empresas elas estão num ambiente de parques tecnológicos, né?
o que é muito bom, né? Geralmente em capitais, e nós estamos no interior do estado. E eu tento, através tentar contratar pessoas já com uma escolaridade maior. Eu mesmo tenho muita experiência em ciência e tecnologia, né, por ter trabalhado nisso, não só aqui no Brasil, mas no exterior, e tentar motivar a equipe da Antonov em fazer inovação, desenvolver suas próprias ideias com a assinatura de vocês no interior do estado. Então, eu acredito muito que essa interiorização do processo de ciência, tecnologia e inovação é muito salutar para a economia. Mantém cérebros, não só no país, mas na sua região, né? Neste caso, no noroeste do estado. Agora, imaginemos se várias empresas pensassem assim em Santo Augusto ou no noroeste do estado, potencialmente a gente teria um polo tecnológico muito grande, né? Naquela região. Um polo tecnológico. Agora, vocês têm um desafio de logística muito grande, né? Porque Santo Cristo está distante de Porto Alegre e dos outros pontos de comercialização também, né? Santo Augusto. Santo Augusto, perdão. Esse é, de fato, um desafio. Por outro lado, a gente tem acesso a uma mão de obra, primeiro, qualificada, né? E segundo, devido ao custo de vida ser menor nesses lugares, ela se torna mais acessível, né? Então, isso é uma vantagem, uma coisa compensa a outra, né? E por essa relação de fidelidade, vamos colocar assim, com a região, seria mais interessante para a empresa manter esse vínculo, né? Claro que a gente pode, em algum momento, sair de lá e pagar esse preço logístico. Uhum. Ou pode manter lá e ter um parque fabril em outro local também, estratégico, né? Também. Mas eu particularmente, compartilho dessa ideia de contribuir com inovação, ciência e tecnologia, com regionalidade, né? Para motivar aquelas pessoas daquele lugar que é possível fazer produtos globais na sua cidade, por menor que ela seja. Jason, hoje, devido à crise econômica, ao desemprego, tem muita gente tentando empreender em várias áreas, né, vários segmentos. Que dicas tu daria, né? Claro que tu já pegaste uma empresa já montada pelo teu pai, mas que dica tu daria para os empreendedores ou o que poderia ser feito para facilitar o início, né, de uma empresa? Talvez eu não tenha tanta legitimidade para responder isso, como tu mesmo disseste, né, pelo fato de que eu já estou na segunda geração, mas considerando que somos uma startup já startada, o que eu diria? Volto à questão da comunicação, né? É impressionante o quanto a gente, de vez em quando, comete erros por uma simples palavra que não é dita entre funcionários ou entre funcionários e fornecedores. Isso pode ter um custo bastante alto, então comunicação. O segundo é a ousadia, acho que isso é bastante importante para empreender. E eu acho que ter os pés no chão, né? Eu acho que isso é bastante importante do ponto de vista de gestão financeira, né? Eu acho que seriam as 3 dicas que eu daria. Então, a Antonov hoje ela tem no seu portfólio de propriedade intelectual. É todo patenteado. Todo patenteado. Temos 6 concessões já de desenho industrial, né? Temos 2 pedidos de patente em análise, tem um terceiro vindo agora. Além da proteção da marca, isso é outra coisa importante, então fica aí a dica também de empreender, né? O que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Uau, essa é uma pergunta bem interessante. O que eu acho que é fundamental? Eu acho que ajuda, eu acho que o mais importante é deixar o empreendedor empreender, não criando obstáculos
já seria suficiente, porque naturalmente as pessoas que têm a intenção de empreender, a grande maioria delas já tem uma vocação criativa, de alguma maneira ou outra. Não criar obstáculos, seja eles forem governamentais, regulamentações, que elas têm que ter, né? Mas carga tributária. Eu quis ter um pouquinho de diplomacia aqui, mas isso é bastante sério, né? Então hoje a gente tem uma carga tributária que desmotiva muito, né, a produção. Não à toa, isso foi uma das razões também de a gente pisar fora do país, porque é impressionante o quanto isso é o bom do Brasil, né? Então, quando a gente exporta, há um abatimento dos impostos, e a gente vê o quanto o brasileiro paga de impostos, né? Porque quando a gente exporta, o preço fica bem mais em conta. Então, eu acho que não criar obstáculos desnecessários ou excessivos seria o mais importante. É claro que alguns têm que ter, né? A questão ambiental. Sim. Alguns setores da economia, questão sanitário, da alimentação, etc. Claro que isso tem que ter. Nós mesmos temos questão de regulamentação de metro, algumas coisas desse tipo. Mas não colocar isso em excesso. Jason Antonov, obrigado por fazer parte do nosso Rio Grande que dá certo. Leve nossos parabéns a todos os seus colaboradores. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gostaria de agradecer a você, Osiris, a você, Michael, pela oportunidade, ao programa Rio Grande que dá certo e à Rede Bandeirantes. Muito obrigado. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.